eu falei ontem no Arena e tal, falei no Grafite, eu não tenho direito, cara. Acho que eu não tenho direito de chegar aqui e dizer, não, já era. Eu não tenho. Porque como é que você pode chegar aqui com tanta veemência e dizer que já era, se antes do primeiro confronto eu nunca imaginei que o Cruzeiro fosse meter 3-0. E o Cruzeiro foi lá e meteu 3-0. Quando o Atlético, dei o exemplo aqui no ano passado do Campeonato Mineiro, falei com vocês ontem, é que o Cruzeiro fez um gol no final e depois fez 2 no jogo da volta. Mas ainda assim com 3-1, naquela oportunidade, com 3-0, o Atlético vencia por 3-0, eu ainda assim não achava que eram favas contadas. Aí o Cruzeiro diminuiu naquela oportunidade, foi lá e ganhou 2-0 na volta. Ninguém esperava aquele resultado também, né? Porque o Atlético vinha com um técnico muito interino, mal, exatamente. mal naquela época e tal, e acabou vencendo. Dei o exemplo aqui ontem do Barcelona, mas você tá comparando o Barcelona? Não, gente, eu tô comparando situações. E eu havia me esquecido, inclusive, de um outro exemplo do mesmo Barcelona contra o PSG na mesma Liga dos Campeões, quando o Barcelona meteu 6. Vocês se lembram bem, precisava e fez os 6. Inclusive o último até num passe do Neymar e tal. Então, eu acho que eu não tenho o direito de chegar aqui e depois do que aconteceu com o Atlético na Copa do Brasil de 2014, porque você vai falar, mas na oportunidade era 2-0. Não, meus queridos, 2-0 no primeiro jogo e tomou 1-0 aqui do Corinthians e do Flamengo. Então chegou a ficar 3-0. Aí você acha que eu tenho o direito de chegar aqui depois de tudo isso, desses exemplos, desses tapas na cara que a gente toma, de fazer projeção equivocada e dizer não, já era? Não, já era não. O Cruzeiro tem uma grande vantagem, vai jogar da maneira que gosta, com uma ampla vantagem no placar, mas pra mim não já era coisa nenhuma. Vamos esperar o melão rolar, é só isso. Aí, né, não sei o quê. Os caras acham que você tá fazendo média, tal, isentão, não é. Eu acho que eu não tenho esse direito, não. Era só isso que eu tinha pra dizer. Ontem eu tava participando do programa BH Esportes, do grande Afonso Alberto, também conhecido como Papai. E lá eu falo menos e ouço mais, né? Porque o pessoal das antigas eu gosto de ficar ouvindo. Ontem estavam lá o Afonso, Maurílio Costa, o Beto Arantes, que jogou no Atlético. Tava ouvindo eles falando sobre o clássico e o Maurílio soltou, quando perguntado sobre o jogo de quarta, ele falou, olha, no futebol não dá pra cravar nada, né? Já aprendeu muito ao longo da carreira e realmente é isso, a gente não pode cravar as coisas no futebol, mas ele falou, é possível o que o Atlético consiga fazer a diferença e classificar, mas é muito improvável. É possível, mas é improvável. E eu concordo com ele, é extremamente improvável que o Atlético consiga reverter essa vantagem construída pelo Cruzeiro. O Everton deu N exemplos de que é possível, né, com outros clubes, inclusive com o Atlético, e a gente pode dar N exemplos de que realmente é improvável, de clubes que construíram essa vantagem e avançaram depois do jogo de volta. O próprio Cruzeiro é um exemplo. Eu vou perguntar aqui rapidamente, qual foi a vez que o Cruzeiro construiu uma vantagem de 2, 3 gols e foi eliminado de uma competição? Não me lembro. Também não. Eu também não me lembro. Então tem os exemplos pró e os exemplos contra. Eu acho que possível é porque no futebol tudo pode acontecer, mas é muito improvável. Por quê? Por vários motivos. Primeiro deles é pelo tamanho da vantagem, 3-0. Outro motivo é que eu já aprendi também ao longo da minha curta carreira no futebol como comentarista, que uma coisa é você construir uma vantagem de 3-0 sem a obrigação. Você vai fazendo, construindo o placar. Tá 0-0, os dois brigando, jogo de ida, 1, 2, 3. A outra coisa é você fazer os 3 gols de diferença com a obrigação de fazê-los, que é o que o Atlético vai ter. O adversário, o Cruzeiro, ele sabe que ele tem essa vantagem. Então ele pode jogar com inteligência e não precisa sair desembestado para abrir marcador, abrir placar, como no primeiro jogo os dois queriam abrir o marcador. O Atlético, sim, vai ter que apresentar algo de novo nessa partida. Então, possível é, mas eu acho extremamente improvável que o Atlético consiga reverter a vantagem. Mas a gente pode apontar 2 favoritos para esse jogo, né? Eu acho que o Atlético, para vencer o jogo, tá em casa, a obrigação de vencer, talvez seja até o favorito. Mas para avançar para a semifinal, o Cruzeiro tem um favoritismo absurdo, muito maior do que o Atlético para vencer o jogo. O
por exemplo. E aí, Everton, é algo que a gente pode até discutir mais pra frente no programa. Quem vai ter que apresentar alguma novidade no jogo é o Atlético. Acho que é o Cruzeiro, basta o Mano Menezes repetir o time do primeiro jogo. Ele não precisa mexer no Cruzeiro. Ele não precisa apresentar uma surpresa pra transformar esse jogo em algo diferente. O Rodrigo Santana precisa. Talvez começar o jogo com um volante que tenha menos poder de marcação, mas que dê mais qualidade na saída. Eu acho que o Otero vai pro jogo. Eu ia chegar nesse ponto. Talvez ele possa começar o jogo com o Jair, por exemplo. Não tô dizendo que é nem o que eu queira, mas quem vai pode sair? começar. Sai o Zé Welles, que é um volante que sabe tem mais qualidade na saída de bola. E no que é o caso Jair. do Otero? Sai o Luan? Essa pergunta é complicadíssima, mas eu tiraria o Luan. Eu tiraria o Luan. Sabe por quê do Xará, Otero? Não. Sabe por quê do Otero, Ever? Por quê? Cara, você precisa fazer 3 gols, né? E se tem algo no futebol que te ajuda muito é bola parada. E o Otero é um especialista na bola parada. Precisa mudar a cobrança de escanteio, né, Otero? Fazer gol olímpico o tempo inteiro não vai acontecer. O Otero fez um gol olímpico em 2017 contra o Paraná e está sempre tentando. Joga no rumo do ré. Não, curioso é que no jogo contra a Chapecoense ele meteu uma no miolo e o Maidana deu na trave. Foi perigo. Né? Então, eu acho... Tiraria o Luan? Eu tiraria o Luan. O Luan é o que tem a cara do Atlético com um tipo de jogo desse, não só de virada, é o que o torcedor gosta pela intensidade. Mas foi muito mal no jogo de ida. Claro que um jogo só não pode fazer o jogador. E aí você tem um Luan no banco, né? Por um segundo tempo, o Luan, com toda a intensidade dele, já pegando os últimos 50 minutos ali, com o adversário cansado, o Luan podendo dar aquele gás a mais. Sinceramente, eu não começaria o jogo sem o Otero, por conta dessa bola parada. Repito, eu tô dando essas sugestões de uma novidade que o Atlético pode ter, porque é o Atlético que tem que apresentar novidade. Só um fato novo pode fazer com que o Atlético consiga reverter a vantagem. O Mano fez no primeiro jogo e deu certo. Deu certo. Agora, o Cruzeiro não precisa. O Cruzeiro pode ser pragmático nesse jogo, pode repetir a formação, esperar o jogo que o Mano Menezes adora fazer, dar a bola pro adversário, esperar, se fechar. Mas eu acho muito improvável que o Atlético consiga reverter. Vencer o jogo é do futebol normal, é um clássico, mas a vantagem que o Cruzeiro construiu, esse sim é o ponto fora da curva. E o Atlético repetir os feitos que teve lá em 2014, 2013, é claro que o torcedor quer, mas eu acho muito improvável. Deixa eu ler uma mensagem aqui que tá no nosso Twitter, #98esportes, o Rodrigues Can. Léo Rodrigues Can, que é o @ dele. Ele fala aqui, quem não acha que possa acontecer a virada é porque é torcedor de outro time. Eu, como torcedor do Galo, acredito na virada sim, e não precisam cortar o braço. Eu concordo demais com você, viu, Léo? Porque o torcedor do Atlético que vai ao Independência tem que acreditar mesmo. Agora, eu não preciso acreditar. O torcedor do Galo que vai comprar ingresso, que vai no Independência amanhã pra empurrar o time, precisa acreditar. Você tem que acreditar. Você imagina o torcedor que vai pro Independência amanhã? Não acredito não. É o cara que vai à missa e não tem fé. Pois é, não adianta. Vai à igreja e não acredita em Deus. Não adianta nada. Então eu concordo 100% com você, Léo. Porque também você, como torcedor do Galo, se vai ao jogo amanhã, tem que acreditar mesmo. E tem que apoiar o time lá, né, até o final. Então, o torcedor tem esse papel. Eu não preciso acreditar. Eu acho que não vai virar e que o Cruzeiro vai passar. É a minha opinião. Agora, se quinta-feira der outra coisa diferente, eu e o CJ que seguramos a bronca aqui. É verdade. O Duda é do nosso time agora. Eu não cravo. Eu não cravo. Eu acho improvável. Pipoquei. Claro que eu pipoquei. Futebol. Já tomei muito na cara no futebol, né? A gente já apanhou demais. Também foi na cara. Tem gente que prefere. 8h25.